Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios revisando as 5 primeiras aulas. Então escreva V nas afirmações verdadeiras e F nas afirmações falsas. Então número 1, 3 pontos distintos determinam um plano. Essa aqui é falsa. Então, veja, eu estou indicando aqui onde é que a gente pode encontrar nas nossas aulas, né, a resposta. Veja na aula 1 o postulado número 3 do plano. E na aula 3, a determinação de um plano no primeiro caso. Então, na verdade, 3 pontos distintos não colineares determinam um plano. Está faltando, então, complementar aqui com não colineares. Então, tem que ter cuidado, né? Prestar bem atenção, né, nessas afirmações. 2, ó. 2 pontos distintos determinam uma única reta. Isso é verdadeiro. Veja na aula 1 o postulado número 3 da reta. Então, 2 pontos distintos determinam uma única reta. 3. 2 pontos determinam uma única reta. Isso é falso. Para que 2 pontos determinem uma única reta, eles têm que ser distintos. Então, vamos comparar essas duas, né, afirmações aqui. 4. Um ponto qualquer divide uma reta em duas semirretas. Isso é falso. Não é um ponto qualquer que divide uma reta em duas semirretas, é um ponto pertencente à reta. Então veja na aula 1 o postulado número 4 da reta. Então falta complementar a um ponto, não é um ponto qualquer, é um ponto que pertence a uma reta, divide a reta em duas semirretas. 5. Um plano possui infinitos pontos. Verdadeiro. Veja na aula 1 postulado número 3 dos postulados da existência. Um plano possui infinitos pontos. 6. Fora de uma reta existem infinitos pontos. Verdadeiro. A mesma coisa, né? Veja na aula 1 o postulado número 2 dos postulados da existência. Número 7. Duas retas reversas não possuem ponto em comum. Verdadeiro. Duas retas reversas são retas, né, que não estão no mesmo plano e não possuem ponto em comum. Então, elas é verdadeira afirmação. Número 8. Por um ponto P não pertencente a uma reta R, passam infinitas retas paralelas a R. Isso é falso. Para um ponto P que não pertence a uma reta R, passam infinitas retas paralelas a R. Não, veja na aula 1 o postulado de Euclides. No postulado de Euclides diz que por um ponto P não pertence a uma reta, passa uma única reta paralela à reta R. Barbadinha. 9. Um plano possui infinitas retas. Verdadeiro. Um plano possui infinitas retas. Por quê? Então, veja que uma reta fica determinada por dois pontos distintos do plano. Como no plano existem infinitos pontos distintos, também existem infinitas retas, cada uma determinada por dois desses infinitos pontos distintos. Barbadinha. 10. Se duas retas não possuem pontos em comum, então elas são paralelas. É falso. Nem sempre que duas retas não têm ponto em comum são paralelas. Então veja na aula 2, posições relativas entre duas retas. Se as retas forem reversas, não terão pontos em comum e não são paralelas. Então é o caso de retas reversas. Elas não têm ponto em comum, mas não são paralelas. 11. Um ponto determina uma única reta. É falso. Um ponto determina infinitas retas. Veja na aula 1, postulado número 2 da reta. Por um ponto passam infinitas retas. 12. Duas retas concorrentes têm somente um ponto em comum. Verdadeiro. Retas concorrentes são aquelas que se cruzam num único ponto. 13. Se dois planos possuem apenas uma reta em comum, então eles são iguais. É falso. Veja na aula 5 posições relativas de dois planos. Planos secantes. Então, se dois planos possuem apenas uma reta em comum, eles são planos secantes e não iguais. Iguais é quando eles estão um em cima do outro, quando eles têm infinitos pontos em comum. 14. Se uma reta tem dois pontos distintos que pertencem a um plano, então a reta está contida no plano. Verdadeiro. Veja na aula 1 o postulado número 4 do plano.
Se a reta tem dois pontos distintos que pertencem ao plano, então a reta está contida no plano. Todos os pontos da reta pertencem ao plano. 15. Se uma reta e um plano são concorrentes, então eles têm dois pontos em comum, é falso. Se uma reta e um plano são concorrentes, eles têm apenas um ponto em comum. Veja então na aula 4, posições relativas de uma reta e um plano. Reta concorrente a um plano. 16. Se dois planos possuem apenas uma reta em comum, então eles são secantes? Verdadeiro. Planos secantes são aqueles que têm uma reta em comum. Então veja na aula 5, posições relativas de dois planos, planos secantes. 17. Se a intersecção de dois planos é vazia, então os planos são paralelos. Verdadeiro. Então, dois planos paralelos não têm ponto em comum. Então eles não têm intersecção. A intersecção é vazia. 18. Se duas retas são coplanares, não possuem pontos em comum, então elas são paralelas. Falso. Duas retas não coplanares não possuem ponto em comum, então elas são paralelas? Não. Elas são reversas. Duas retas não coplanares não possuem pontos em comum. Elas são retas reversas. Três pontos distintos não colineares determinam um único plano? Verdadeiro. Três pontos não colineares distintos determinam um único plano. E 20. Por um ponto P não pertence a uma reta R, existe uma única reta paralela à reta R. Verdadeiro. Veja na aula 1 o postulado de Euclides. Então, barbadinha. Então, aqui eu estou indicando sempre qual é a aula que está explicando, cada afirmação. Aí é bom vocês sempre voltarem lá aquelas aulas, Daí já vão revisando e vão fixando, esses postulados aí. Então, divulga nossas aulas para os colegas, Barbadinha. Não.